No bloco anterior, estava falando do Evangelho, que é o ponto alto da mesa da palavra. Claro, toda palavra, se é de Deus, tem valor, mas quando é Cristo que abre o seu coração, a sua boca e nos fala, aí estamos assim no coração mesmo daquilo que Deus, o Pai, quer nos falar. Porque ninguém, como Cristo, entendeu tanto a vontade do Pai, porque convivia com Ele desde toda a eternidade, assumiu a nossa natureza humana. E Cristo nos fala não apenas por palavras explícitas, mas tudo nele é palavra, tudo é ensinamento. Por exemplo, um milagre, cabe nos perguntar, mas por que esse milagre? É apenas para atender aquele doente? Claro, mas é um anúncio de salvação. Se Jesus cura alguém, está querendo dizer com isso claramente, a vontade do Pai é que ninguém sofra, todo mundo viva saudável, com um corpo sadio. E assim, em Cristo, tudo nos fala. O gesto, o olhar dele, tudo é evangelho, tudo é fonte de salvação para nós. Terminada a leitura da primeira leitura, a segunda, evangelho, vem então a homilia. A homilia vem a ser a aplicação da palavra de Deus à nossa realidade. Então, o celebrante tem essa missão de nos ajudar a entrar no mistério de Cristo, entrar e contemplá-lo. Por isso mesmo, a homilia deve ser baseada nas leituras proclamadas, ajudar o fiel a compreender aquele momento de salvação que estamos vivenciando e aplicado à vida, dentro da nossa realidade. Claro que isso exige um esforço especial do celebrante. E aí cabe ao celebrante lembrar que quando ele anuncia a palavra, ele está fazendo isso em nome de Cristo. Não é isso que Cristo fazia também com os apóstolos? Sim. Ele fazia um milagre, fazia um discurso, depois reunia muitas vezes os apóstolos e lhes explicava o que acabara de falar. Lembra, por exemplo, da parábola da semente, do semeador, que se semear, e lá, depois de um contato com os apóstolos, Jesus fez uma homilia, explicou aqueles textos sagrados. Ou lá com os discípulos de Emaús, foi uma homilia. Ele foi mostrando que aqueles textos sagrados tinham um nexo e que se aplicavam àquele momento que aqueles dois discípulos, desanimados e tristes, estavam vivendo. Repito, então, a homilia é muito importante e é parte integrante da celebração litúrgica. Não é um adendo, dizer, agora vamos fazer uma pausa, ouvir alguma coisa. Não, é parte integrante. E isso, então, mostra a nossa responsabilidade de pregadores, de ajudar o povo de Deus a entrar no mistério de Cristo. Claro que alguns celebrantes, diáconos, sacerdotes, bispos, têm mais facilidade do que outro para falar, para se expressar. Mas quem tem mais facilidade não significa que necessariamente fará uma homilia mais profunda e que atingirá mais fiéis. O que vale, acima de tudo, aquilo que o povo traduz com a palavra unção, é que a pessoa fale daquilo que esteja vivendo. E quanto mais dificuldade tiver, maior o estímulo para se preparar, para estudar, para apresentar aquele texto dentro do contexto. Porque, às vezes, uma passagem no Antigo Testamento, uma carta, dita assim, de repente, tirado lá daquela carta, fica até meio difícil ser logo entendida. Então, cabe ao celebrante fazer esta ligação com o texto, com o resto das leituras, com o contexto da vida da pessoa. E nesta hora devemos ter uma consciência clara. O Espírito Santo age, porque o celebrante está colocando a sua vida aí a serviço de Cristo. É Cristo que está querendo educar os seus fiéis pela palavra. E essa responsabilidade que ele nos deu, ele não disse assim que o seu reino cresceria por milagres extraordinários, grandes feitos. Não. Ide, anunciai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer for condenado. Portanto,
temos a responsabilidade, nós pregadores, de procurar fazer o melhor, de lembrar que neste momento exercemos assim um ponto alto de nosso ministério e que, portanto, todo o tempo investido na preparação de uma homilia é um tempo muito bem investido que corresponde à nossa missão na igreja. Não há nada que possa justificar a falta, às vezes, de preparo nosso, a falta de cuidado, porque quem vai se empobrecer com isso se nós não nos prepararmos? O povo de Deus. E nós seremos responsáveis por isso. O Senhor que nos deu uma missão, Ele também cobrará uma responsabilidade nossa. O que fizeste daquele tempo que eu te dei para anunciar a minha palavra, para eu poder anunciar a palavra em teu nome? Como agiste? Ele vai nos perguntar. E peçamos sempre ao Espírito Santo que nos ilumine nesta preparação para usar palavras de Cristo naquele momento. Meu nome é Jucimara e eu sou agente de pastoral da Paróquia São José de Campinas. O leigo dentro da igreja, acho que a primeira coisa é o testemunho, né, que a gente dá na família, no trabalho, na escola, né, para quem ainda está estudando. Mas é com a sua vida que você vai mostrar aquilo que você acredita, né, a sua fé. Então, acho que o leigo, o primeiro passo dele, né, a coisa mais importante é o testemunho dentro da sua própria vida. E depois o serviço, né, você poder ajudar o outro, você ser canal da graça de Deus. Né, que a partir do momento que a gente se alimenta da Eucaristia, você está sendo canal da graça, você tem que partilhar, você tem que levar isso para os outros, né? Não pode ficar só para você. Então, eu acho que o papel do leigo principal e auxiliar também a igreja, né? Fazer com que a igreja cresça, porque só os padres acho que não dariam conta, né? Acho que a mão de obra do leigo ali no caso auxilia bastante também. Eu acredito que cada serviço que a gente presta é um ministério, é dom. E da mesma forma, como diz a parábola dos dons, né, que você recebe a moeda e tem que multiplicar, eu acredito que quando você recebe e você não partilha isso, é como se você enterrasse aquele dom. E a partir do momento que você partilha, você está multiplicando. Então, quanto mais você partilha o que você recebe de Deus, os seus dons, em forma de ministério, você vai aumentando mais isso, né? Então, eu sempre ligo esse serviço a essa parábola. Eu acho que ajuda a gente a entender um pouco mais a palavra, a crescer, né, como cristão, como ser humano.